Não apareceu a mensagem aqui para mim, mas acredito que sim, Nerê. Deixa eu ver. Não, começou, agora sim. Agora sim? Sim. Deixa eu ver. Então tá. Bom dia, pessoal. É muito bom estar de novo aqui com vocês nessa segunda TPC. Tá? Eu preciso informar que essa gravação ela será disponibilizada à tarde, né, para o pessoal que não está podendo assistir agora, que faz a TPC no momento da tarde. Então, nós vamos começar a nossa segunda TPC formativa de Ciências da Natureza e Matemática. Estamos na semana A, né, dia 4 de março, e nosso tema é avaliação como instrumento diagnóstico e formativo. Tá? É o núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino Região do Sertãozinho. Nós temos como nossa dirigente regional de ensino a Cláudia Regina Lazzarini Neves e o diretor de núcleo pedagógico e PCNP de matemática, Heretiano Rodrigues Correia. Aqui está o nosso grupo: Alessandra Perticarrari, PCNP de biologia, Ana Lúcia, PCNP de matemática, Heretiano Correia, PCNP de matemática, Jaqueline Costa, PCNP de projetos, e o José Ricardo, PCNP de química. Por favor, desativem os microfones e mantenham-os desativados. Prestem atenção para que não haja nenhuma interrupção na nossa TPC, né? Para que não haja interrupção. Mantenham o foco e registrem tudo o que puderem. E, por favor, desativem as câmeras. Então, a fala da dirigente, Cláudia Regina Lazzarini Neves, ela se encontra na reunião? Não. Não, não é? Deixa eu só verificar. Por favor. Eu não estou vendo nem a Cláudia e já me antecipo também que Antecipa não Maria estou Paula vendo também a não. Maria Paula, tá? Mas aí você pode fazer o convite, às vezes. Tá. Cláudia, a palavra está com você. Eu acho que ela não está. Oi? O som está baixo? O som está baixo para todo mundo? Porque se estiver baixo para todo mundo é uma coisa. Se estiver baixo só para você, às vezes é uma configuração. Oi? Você colocou alguma coisa na tela? Porque eu não estou vendo a tela de vocês. Coloquei. Eu estou compartilhando, está na fala da dirigente. Vamos lá. Eu só vejo a fotinha, não vejo a sua tela. Ah, é? Isso acontece com todo mundo? Eu vejo tudo. Não. Não, Tá. comigo. Então, a situação é assim: tanto o áudio está audível? Tá ok, Ere. Então, assim, ó, o áudio baixo, às vezes, é uma configuração do seu computador, e a tela não chegar, às vezes, é alguma coisa com a internet. Nessa semana, a internet ela está muito, muito, muito louca. Aliás, eu acho que toda semana ela está louca, né? Então, pode acontecer da sua internet estar um pouco mais lenta. A intenção é sai e entra de novo, às vezes resolve, tá bom? Eu vou dar continuidade. A fala da supervisão, Maria Paula Ferreira, ela não se encontra também. Nós sabemos que a demanda de ontem para hoje, depois do anúncio do governador e alguns comunicados que chegaram, o movimento se intensificou. Tá? Então, a fala da direção do núcleo, eu mesmo farei, né, Piano Rodrigues Correia. Então, eu quero dizer assim, ó, que bom que temos essa TPC para falarmos diretamente a todos vocês, PCs e professores que estão aí na sala de aula ou dentro de casa. Em casa, reaprendendo cada dia algo diferente, tendo que se reorganizar a cada comunicado, boletim e por aí vai. O núcleo pedagógico se preocupa muito com vocês e tenta, com toda a sua força, ajudá-los, orientá-los, formá-los com as informações mais pertinentes. Espero que essa TPC traga todo o conhecimento que nós, PCNPs de Biologia, Química, Projetos e Matemática, nos esforçamos para sintetizar nesses slides. Boa TPC a todos! E qual a intencionalidade dessa TPC?
é levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial, tá? Nesse início de ano letivo, em especial a importância da avaliação diagnóstica. O objetivo desta TPC, tornar a TPC um espaço de organização, formação, estudo e reflexão, e instrumentalizá-los, tá? Sobre estratégias necessárias para planejamento e desenvolvimento. A palavra instrumentalizar aqui está muito legal, porque imagina, nós precisamos de instrumentos mesmo, né, para seguir esse ano. Precisamos de instrumentos para análise, precisamos de instrumentos para tomar decisões. E vamos conversar sobre eles hoje. Neste momento eu passo a palavra para a Ana Lúcia. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. E vamos à nossa epígrafe. As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis, a da coerência. Paulo Freire. A leitura de fruição de hoje, né, é do Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor brasileiro conhecido pela qualidade de suas crônicas humorísticas e contos. Com mais de 60 títulos publicados, também é músico, tradutor, jornalista e roteirista. Nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1936. Filho do consagrado escritor Érico Veríssimo e de Mafalda Alfen-Volpe. Vamos lá. Pneu furado. O carro estava encostado no meu meio-fio, com o pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou um carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar." Ele trocaria o pneu. "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não," respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho," disse o homem. "Você tem estepe?" "Não," disse a moça. "Vamos usar o meu," disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim. Muito obrigado." Eu não posso ver pneu furado, tenho que trocar." Coisa estranha, é uma compulsão, sei lá. Luiz Fernando Veríssimo, livro Pai Não Entendeu Nada, de 1991. Agora eu passo a palavra ao José Ricardo. Bom dia a todos, prazer estar aqui novamente com todos vocês. Nesse momento a gente vai fazer uma breve devolutiva da avaliação, tá, que foi feita da TPC do dia 18/2. É sempre importante esse contato com vocês, essa interação, porque ela acaba norteando os nossos trabalhos, tá bom? Próximo. Então, nessa TPC de 18/2, a gente teve dos primeiros questionamentos foi com relação à disciplina que cada um lecionava, e aí nas respostas a gente percebeu que nosso público, nosso grupo está se diversificando, né? O que não deixa de ser bom, porque as nossas trocas elas vão se enriquecendo. Apesar do... Oi, falhou? Oi, tá me ouvindo? Não, Zé, tá tranquilo, tô ouvindo bem. Tranquilo? Tranquilo, pode seguir. Então tá bom. A gente percebe que os campeões de audiência aí são os professores de matemática, né, com um pouquinho mais de 47,2% dos participantes, mas a gente também percebe que surgiram aí novos colegas, né, professores de eletiva, projeto de vida, tecnologia. Então o nosso grupo ele vem se diversificando, o que é muito bom. Tá? Próximo. Aqui,
quando a gente questiona sobre a relação da contribuição do ATPC com a prática de ensino de cada um, a gente tem um retorno positivo, então a gente fica feliz porque esse retorno ele é importante para que a gente consiga, né, continuar acertando naquilo que a gente propõe a trazer para cada um de vocês. Então, nessa escalinha aqui que vai de 0 a 10, 0 seria péssimo, né? Então, a nossa contribuição seria muito ruim com relação ao trabalho de vocês. E 10 seria ótimo. Então, a gente percebe que a maioria das pessoas aí colocou que a TPC tem contribuído, né, com a prática diária de cada um, com os desafios diários de cada um na escola. E a gente fica feliz porque a maioria, né, colocou nota 10, né, seguido aí de 9 também, então quase metade dos participantes, 47,2, coloca que o ATPC foi ótimo, 35,8 colocou uma nota 9, né, que também é muito bom, e aí depois a nota 7 e 8, e 0,5% colocou uma nota 5, que está ali intermediário. Então a gente fica feliz porque está no caminho certo. É claro que precisamos melhorar sempre, precisamos buscar, né, novos meios, novas informações, e a gente vai aprendendo no dia a dia. Próximo. Aqui a gente tem o questionamento sobre a organização do ATPC. Né, a organização que é sempre motivo de preocupação nossa, porque nesse novo modelo de ATPC que a gente está tendo online, a gente sabe que muitos percalços podem acontecer, né? O dia que a internet não quer, a gente tem um problema, às vezes é um microfone, organizar a formação dentro do tempo também é um desafio muito grande. Então, mesmo com todas essas dificuldades, a gente percebe que a organização também foi satisfatória, né, pelas respostas que vocês deram. Então, a grande maioria, mais da metade, né, melhor dizendo, 52,3%, deu nota 10. Então, as pequenas dificuldades que a gente teve durante a TPC não atrapalharam, né, na formação, e aí, então, é um bom sinal, né? A gente espera que cada vez mais a gente consiga fazer uma formação. Se lá vai aí, aqui no... Eu tenho a primeira aula, né? Por favor. Pronto, Zé, desculpa. Isso, imagina. Então a gente espera, né, que esses percalços cada vez menos aconteçam para que tudo flua bem, para que todos consigam realmente aproveitar esse momento de encontro nosso, que é muito bom, né, no sentido de que todos podem aprender um pouquinho. Então, de novo, né, a gente percebeu pelos gráficos aí, não vou ficar lendo as porcentagens, está bem claro aí, que a grande maioria coloca que a organização esteve boa, né? A menor nota foi 5, 1,6% dos participantes. Então a gente fica feliz de ter conseguido trazer um momento agradável, sem dificuldades para todo mundo. Tá? Próximo. E para finalizar, aí, legal, né, essa nuvem de palavras, então a gente trouxe aqui tudo aquilo que vocês colocaram, né? E é legal e é importante para nós porque traz um pouquinho do sentimento de vocês, do momento e do sentimento de vocês com relação à própria formação, né, à própria TPC. Então tem bastante coisa aí para a gente ver, ó. Esclarecedor, né, organização, parabéns, escola, informação, sugestão, aglomeração. Então tudo isso demonstra um pouquinho daquilo que a gente está sentindo nesse momento, que não é fácil, né? Mas a gente sabe que o nosso trabalho ele tem que prosseguir. Então, esse sentimento de vocês, tenham certeza que a gente vai absorvendo tudo isso para que nas próximas formações, né, nos nossos próximos encontros, a gente venha trazer algo ainda mais próximo da realidade de cada um, algo que auxilie ainda mais no trabalho de cada um de vocês, tá bom? Então, esse foi um pouquinho da devolutiva, né? Essa foi um pouquinho da devolutiva do ATPC do dia 18
do 2. Passa a palavra agora para a Alessandra. Ok, José, muito obrigada. Pessoal, então, bom dia. Espero aí, junto com os nossos colegas aí, que vocês estejam bem, né? Saúde mental e saúde física, né? Que estejamos aí, vamos dizer assim, bens para mais um processo de formação. Eu vou iniciar minha fala, e antes de entrar na temática proposta, eu gostaria de reiterar um apontamento que o Heretiano fez no início. Nós estamos, né, dentro de um processo formativo, em que a nossa função aqui, né, como diretoria de ensino, núcleo pedagógico, é promover esses espaços, né, de troca, de instrumentalização para o trabalho de vocês. E a gente gostaria de reiterar também que nós estamos, né, totalmente, vamos dizer assim, solícitos, né, em relação ao momento que a gente está vivenciando. Todos nós estamos, né, na pandemia, todos nós estamos enfrentando os efeitos, as limitações que essa pandemia está nos colocando. Mas, enquanto sistema de ensino, né, enquanto SEDUC, a proposta é que a gente continue, tá joia? Então, vocês estão na escola, enfrentando aí os desafios da escola, inclusive nesse momento tenho certeza que muitos de vocês aí, né, estão usando o seu recurso tecnológico, né, usando os seus dados móveis, né, se não conseguiu ainda o chip novo, ou com outros percalços aí em casa, né, para estar nesse momento formativo. Nós olhamos para isso, nós temos total ciência disso, né, porque nós estamos também junto com vocês, né, então a gente gostaria de colocar aqui para vocês essa nossa preocupação, né, com o contexto atual, porém, ao mesmo tempo, convidá-los a continuar, né, nós temos que continuar, obviamente, né, respeitando aí tudo que nos é colocado. Então, o convite a esse processo formativo, hoje nós vamos iniciar uma fala em que eu preciso, nós aqui, enquanto grupo, precisamos que vocês estejam conosco, né, refletindo. Esses momentos aqui de formação, um ponto que a gente precisa pensar, que a gente já vem falando isso faz tempo, o que é um processo formativo? Não é algo que eu vou ouvir agora e vou aplicar de imediato no contexto da escola em que a gente está. Processo formativo, ele é constituição de sujeito, né? É um conhecimento que eu estou construindo, e esse conhecimento vai ser útil, vamos dizer assim, ele vai ser aplicável em diferentes situações e momentos. Então, não entendam o nosso processo formativo como algo que vocês precisam sair daqui, né, ir para a escola, ou estar aí na escola, e aplicar de maneira imediata. É a mesma coisa que a gente responde para o aluno quando ele pergunta, por que eu estou vendo isso, professor, esse conteúdo? Né? Você vai usar ele na vida, né? Você vai usar ele em outro momento. Então, nosso convite nessas formações é que vocês estejam abertos ao processo formativo. E esse processo pode ser que não incida diretamente na realidade das 26 escolas, mas ele é, na verdade, um ganho, vamos dizer assim, para a formação aí de cada um de vocês, tá bom? Herê, pode colocar a tela. Nós vamos trazer hoje, vamos iniciar uma discussão, e a nossa proposta aqui não é responder a essa questão de maneira questionário, né? O que é? Nós vamos construir com vocês uma reflexão, e a resposta vai ser de cada um de vocês, tá bom? A nossa ideia aqui nunca é trazer, na verdade, pergunta e resposta, é pergunta, reflexão, né? Então, a gente está diante aqui de uma pergunta, né, de uma temática que a gente trouxe aqui, que é a avaliação diagnóstica, né, como fazer e qual a sua importância. De primeiro momento, aqui já cabe uma reflexão, né? A gente colocou a avaliação diagnóstica, né? E, na verdade, a gente pode pensar que toda avaliação, ela é diagnóstica, né? A gente colocou esse adjetivo, vamos dizer assim, né, porque a gente vai falar, né, de um recurso, a gente vai, na verdade, tentar desenvolver com vocês um recurso pedagógico, né, voltado ao diagnóstico, mas qualquer ato de avaliação,
ele é um diagnóstico. A partir do momento em que eu proponho, que eu tenho a intenção de avaliar alguma coisa, essa intenção, ela volta para mim, vamos dizer assim, né, em dados, e esses dados precisam ser, na verdade, analisados para que a gente possa, então, traçar as nossas intervenções. Então, o nosso primeiro ponto aqui, né, é a gente focar na questão da avaliação diagnóstica, mas pensando que qualquer ação de avaliação deve ter cunho diagnóstico, tá bom? E todo movimento que a gente faz, tanto o movimento nosso aqui enquanto formadores, todo movimento que a escola propõe, né, ela na verdade tem um foco. Tudo que a gente faz, né, a gente pensa, né, que se traduza de alguma forma na aprendizagem. E nós estamos passando por um momento, saímos de um momento delicado e continuamos nesse momento delicado, né, em que a gente tem que focar, vamos dizer assim, na aprendizagem, porém, buscar aí, colocar a nossa prática, né, um olhar voltado a todo momento para a recuperação da aprendizagem. Eu sei que é muito complicado falar isso no contexto que a gente está hoje, ainda mais hoje, 4 de março, né, em que nós temos uma demanda para os 15 primeiros dias aí de questão assim, que o aluno não está, né, na escola da maneira como a gente gostaria, né, nós abrimos a escola, eu digo nós, pessoal, nós enquanto secretaria, né, a gente faz parte desse sistema, a escola está aberta, né, e o nosso desafio é que esse aluno esteja na escola, e a gente tem também o desafio da pandemia, que nos limita, mas a nossa discussão aqui é que no momento oportuno, que no momento que a gente tiver condições, né, toda a nossa prática precisa estar voltada para a aprendizagem, em especial para esse processo de recuperação da aprendizagem. Tá joia? Pode passar, Herê. E para a gente iniciar a nossa construção, né, eu vou fazer, na verdade, pessoal, uma construção com vocês, tá bom? Então, a gente está levando uma temática para vocês, mas a gente precisa, na verdade, justificar essa temática. E a justificativa se dá que a gente finalizou o nosso ano de 2020, né, vocês aí professores na escola, nós aqui enquanto diretoria, núcleo pedagógico, estabelecendo aí um plano de recuperação, né, e aprofundamento da aprendizagem. Eu não estou dizendo esse plano no sentido de algo burocrático, né, muito mais do que algo solicitado para vocês em forma de registro, a gente tem que pensar que um plano de recuperação e aprofundamento, ele é um direcionamento, ele é um caminho. Então, cada um aí, dentro do seu contexto, da sua escola, da sua realidade, né, pode finalizar o ano com esse olhar, né, e nós vamos iniciamos 2021 também com esse olhar da recuperação e aprofundamento. Herê. E aí a gente tem pode dar mais um enter aí, Herê. Nós temos aí, né, uma discussão que nós tivemos com vocês em algum momento do ano passado, de outubro para frente, né, em que foi preciso fazer esse levantamento, né, de habilidades trabalhadas, né, habilidades que vocês iriam desenvolver até 2020 e habilidades que seriam trabalhadas em 2021. Isso foi um pensamento que já se iniciou o ano passado. E esse pensamento, esse movimento, vamos dizer assim, né, ele tem que ganhar vida, né, este ano de 2021. Eu preciso estar, na verdade, conectado, né, com aquilo que o currículo prevê. Embora a gente tenha que levar toda essa reflexão para o contexto atual. Não basta a gente fazer uma listagem aí, né, de habilidades, eu dei isso, não dei aquilo, né, a ideia não é essa, tá? A ideia é que nós, professores, possamos olhar para um currículo, né, que é vigente, olhar para a realidade de 2020, que foi totalmente conflitante, né, e desafiadora, olhar para 2021, em que a gente, né, continua na mesma situação, né, evoluímos pouco nessa questão da pandemia, porém eu preciso começar enquanto professor, né, a me debruçar sobre esse olhar, né, daquilo
que é possível desenvolver em 2021. Só que para eu ter esse olhar, né, e não uma listagem apenas de habilidades, a gente precisa considerar inúmeras variáveis. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Eu digo que é, assim, uma arte, né, a gente conseguir estar no contexto que estamos, né, e olhar para um processo de aprendizagem atrelado a uma recuperação que vai ser contínua. Ela vai ser 2021, ela vai ser 2022, não tem data, ela tem data para começar, mas não tem data para terminar. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Alguém pode auxiliar, pessoal, ver quem está com o microfone aberto e fechar, por gentileza? Obrigada, viu? Irei à próxima tela. E aí eu estou falando que a gente tem que, né, considerar as diferentes variáveis. E uma das variáveis que a gente traz para esse olhar, né, de currículo, de habilidades essenciais, aquilo que a gente se propõe a trabalhar em 2021, aquilo que foi possível desenvolver em 2020, a gente vem aqui com um diagnóstico, né? Muitas vezes a gente pensa numa avaliação diagnóstica só no sentido da gente detectar aquilo que não foi aprendido. E a gente tem que ultrapassar isso, né? Eu posso muito bem, obviamente que eu tenho que saber aquilo que não foi aprendido, mas também eu preciso considerar, até mesmo para a gente ter um pouco de, eu vou dizer assim, um pouco de ânimo, né? Um pouco de luz no fim do túnel, né? Eu preciso considerar o que o aluno tem de bom. Eu preciso considerar as potencialidades desse aluno. Por mais que a gente tenha tido uma parada, né, em 2020, esse aluno, ele é um conjunto, né, de aprendizagens, ele não se resume só a meses de um ano, né, esse aluno, ele está numa sociedade, ele está numa família, então a gente precisa considerar essas potencialidades até para que a gente possa ter um ânimo, né, de continuar, tá? E a gente tem que considerar também o contexto da escola. Eu estou falando aqui, a gente às vezes escuta, alguns professores nos questionam, né, nas avaliações, né, que o Zé Ricardo colocou aí, nos apontamentos de vocês, vocês têm que considerar o contexto da minha escola, né, a gente considera, na verdade, o contexto da educação do Estado de São Paulo, respeitando, é claro, né, eu sempre digo isso, eu sou até repetitiva nisso, nosso grupo é repetitivo nisso, tudo que a gente coloca para vocês aqui, obviamente tem que ser levado para a realidade de vocês. E cada um de vocês, dentro das 26 escolas, tem uma realidade. Eu vou dizer mais ainda, né? Dentro de cada escola, existem muitas realidades, né? Quando a gente fala de considerar o contexto, quando eu penso num processo de recuperação da aprendizagem, eu preciso considerar o contexto dos alunos, não só da escola como um todo, mas olhar também para as especificidades de uma sala, de um 6º A, de um 3º A do ensino médio, né? Então a gente considera assim, né? Mas quem tem que colocar isso na prática, na realidade, né? É quem está na ponta, que são os grandes aí, que são vocês, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que considerar quando a gente pensa nesse processo de recuperação atrelado a um diagnóstico é o tempo, né? É o planejamento em detrimento de um tempo. Existe um cronograma, né? Existe um tempo, por mais que não seja, né? Talvez muito claro para nós que esse tempo tem aí, né, os percalços aí, né, que a gente está passando, existe um planejamento, a gente tem um ano letivo previsto para acontecer, tá bom? E aí a gente tem também, né, uma variável aí fundamental, que são as ferramentas tecnológicas da SEDUC, né, o Centro de Mídias é uma das, né, e que a gente não pode fazer todo o movimento na escola desarticulado dessa proposta. Então, eu coloco aqui, né, esse é o grande desafio. A gente está aqui diante de variáveis que são fundamentais e desafiadoras, né? E aí o convite do nosso olhar é para que a gente tenha, na verdade, um olhar não só para a fragilidade, né, que ela está escancarada aí, né, mas que nós possamos também começar a olhar para as potencialidades
que uma vez conhecimento adquirido, vamos dizer assim, uma vez conhecimento construído, está no aluno, está em nós, né? Então, o aluno não é um pote raso, né? Que a gente, né? Que ele se perdeu aí em 2020. Então, vamos começar a ter esse olhar mais proativo, até mesmo para a nossa saúde mental, né? Para que a gente possa realmente fazer aí um caminho de 2021 positivo, tá bom? Erê mais uma. E nesse sentido, né, a gente coloca para vocês aí esse processo de recuperação da aprendizagem como desafiante mesmo, né, onde a gente precisa ter um planejamento, uma clareza do contexto, um diagnóstico real. É por isso que nós trouxemos a palavra aqui hoje, avaliação. Talvez não uma avaliação institucional, algo só vamos dizer assim, esquematizado, né? Nós vamos mostrar que existe esse processo de avaliação pronta, mas pensar numa avaliação minha enquanto prática, né? Que eu preciso, na verdade, ter esse exercício constante de avaliação, né? Com esse caráter diagnóstico. E aí, para isso, eu tenho que ter coerência, assertividade e a calma, né, pessoal? Porque, diante de um contexto desse que a gente está, se nós não tivermos a calma, se nós tivermos aquela ansiedade, né, de resolver a situação em curto tempo, o desgaste vai ser maior para nós. Então, nós estamos diante realmente de algo atípico, que demanda uma ação nossa, nós não podemos ficar parados, isso é fato, tá? Tanto que a gente está aqui refletindo, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ter a calma e a assertividade para não atropelar, né? Eu não vou conseguir recuperar, né, um 2020 num bimestre de 2021. Até porque esse bimestre ainda nem fechou e a gente tem aí as variáveis que a gente está sentindo nesse momento. Um outro ponto que a gente traz para a reflexão de vocês, para essa construção nossa aqui, são as competências socioemocionais. Tanto pensando nas competências socioemocionais de cada um de vocês que estão aqui, como também pensando nas competências socioemocionais do nosso aluno. A gente já discutiu muito isso, eu não vou ser repetitiva aqui, né? A gente não pode pensar que a normalidade está acontecendo, né, em todos os sentidos, né? Que o nosso aluno não está indo na escola porque não quer, né? Que o nosso aluno está, né, desarticulado da aprendizagem, né? Emitindo pré-julgamentos. A gente tem que, na verdade, buscar essa aproximação, esse engajamento, para tentar auxiliar esses alunos nesse retorno. Nós sabemos o quanto que está sendo impactante o retorno nosso, né, o retorno de vocês aí na escola. E para o aluno também. Ele se desvinculou, pessoal, da escola. Não estou dizendo todos, tá, gente? A gente está generalizando aqui. Mas houve, né, uma quebra nessa relação ensino e aprendizagem, escola-aluno. Então, recuperar isso é considerar a questão socioemocional de todos. A gente considera a de vocês e vocês, né, consideram a dos estudantes. Mais uma. Isso. E quando a gente pensa, né, nessa proposta que a gente está começando a construir com vocês, desse olhar de recuperação da aprendizagem, sendo que é inerente a esse processo de recuperação da aprendizagem, pessoal, o ato de avaliar. E quando a gente fala o ato de avaliar, esse avaliar ele é abrangente. Né, nós vamos ver ainda, né, nesse percurso que a gente está conversando agora, que o ato de avaliar, ele é amplo, e a gente vai colocar isso para discussão com vocês. Né? A gente tem que considerar, né, a progressão da aprendizagem. Eu preciso pensar aí que existe uma progressão da escolarização, dos ciclos, né, e também do meu componente curricular. Quando eu vou olhar para as habilidades essenciais, né, da primeira série do ensino médio, quando eu vou olhar para as habilidades essenciais do 9º ano, né, eu preciso considerar todo o percurso que esse aluno já fez e também o percurso que esse aluno ainda tem para fazer na escola. Né? Ah, Alessandra, mas aí a gente tem que ficar preocupado que esse aluno ele vai mudar de escola. Pessoal, essa preocupação ela não cabe nesse momento, né? Ela cabe, não é que ela não seja importante, mas o momento agora da gente olhar o aluno
como algo, né, o aluno, né, o aprendizado desse aluno como um percurso, como uma progressão. Eu preciso olhar para um ciclo, eu preciso olhar, né, para o meu componente. Então, eu, Alessandra, enquanto professora do 7º ano, de ciências, um exemplo, né, pessoal, eu tenho que pensar que esse aluno teve, sim, um percurso em defasagem no 6º, porém eu tenho o 7º, eu tenho o 8º, eu tenho o 9º. Ah, mas eu não vou ficar com a mesma turma, aí depois é um outro professor. Todas essas variantes aí, né, vão ser consideradas e precisam ser consideradas, mas eu preciso olhar o aluno, né, e aí a articulação da escola como um todo, como equipe, como unidade escolar, ela é importante também diante disso. Então, quando a gente vai fazer, né, essa avaliação diagnóstica, quando eu vou buscar uma avaliação em que eu quero, entre aspas, né, pessoal, medir o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe, eu preciso considerar essa progressão da aprendizagem e considerar também um outro fator, né? Como é que eu posso medir algo, vamos dizer assim, né, num tempo tão amplo, né, aprendizagem tão ampla. Então, o cuidado com essa ansiedade, né, de um diagnóstico, é o que a gente está trazendo para discussão também. Diagnosticar, sim. Avaliar, sim. Mas avaliar momentos, avaliar contextos, a gente delimitar o que a gente está avaliando. Não existe uma avaliação em que possa medir toda a aprendizagem ou não de um aluno. Que se existe, eu não conheço ainda, tá? Mas é impossível isso no sentido de que a gente está falando, né, de formação de indivíduo. Então, eu não tenho como medir isso num momento único, tá joia? O próximo. E aí a gente vem, né, trazendo esse ato de avaliar aí. A gente não vai entrar, pessoal, na questão, na problemática da avaliação em si, até porque a gente sabe que é um tema aí que demandaria muita reflexão e muito tempo, né? A gente tem todo um percurso aí histórico, né, da nossa relação com a avaliação, mas a gente, toda vez que vai falar desse ato de avaliar, nós precisamos considerar no mínimo, dois questionamentos, né? Primeiro, para que a gente avalia, né? Então, eu coloquei no início para vocês aí que o ato de avaliar precisa ter uma intencionalidade, né? O que eu quero com aquilo que eu estou propondo enquanto avaliação. E esse ato de avaliar requer uma análise dos resultados e uma intervenção sobre eles, né? Que é o que a gente colocou. E a concepção nossa de avaliação, ela traduz muito, né, essa nossa relação com esse mecanismo, né, com esse recurso. Quando eu penso, né, como eu fui avaliada e como eu avalio meus alunos, eu quero, né, que tenha uma distância enorme, né, porque a minha forma de avaliar hoje é diferente da forma como eu fui avaliada. Mas será que a gente não está numa homologia aí de processo, né, levando para a sala de aula, a forma como a gente pensa em avaliação, né? Então a gente precisa refletir sobre essas situações. Essa tirinha aqui, ela é só também um outro ponto que a gente não vai delongar aqui porque não dá tempo, mas qual é a relação do aluno com a avaliação, né? Qual é a relação que esse aluno tem quando a gente coloca, na verdade, esse aluno como um processo, né, desse recurso avaliativo? Então, a gente coloca aqui, né, não sei se está dando para vocês lerem aí ou não, né, mas é a tirinha da Mafalda aí. Então, ele coloca assim, ó, péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isto com um freguês, né? Então, é uma questão que a gente pode refletir, né? Então, não agora, mas em outro momento, a relação que o aluno tem com a avaliação e que, na verdade, é uma relação, pessoal, que nós fazemos parte dessa construção, né? Esse péssimo aí da professora, ele contribui para essa relação do aluno com a avaliação. Mas a gente não está em discussão em relação a esse mérito muito particular, né, da avaliação, mas vale a gente refletir sobre. Próximo, Herê. E aí a gente traz mais uma reflexão aqui, nesse sentido, nessa finalidade, né,
de eu buscar um ato avaliativo, né, de eu buscar uma avaliação, que eu preciso pensar, né, nessa prática como algo necessário, né, e a gente tem que ultrapassar, na verdade, que é um desafio nosso enquanto docente, que essa avaliação, ela não se resume à questão de provas e atribuições de notas. Ah, Alessandra, isso eu já estou cansada de ouvir. Isso é fato, né? A gente sabe que avaliar é muito mais que isso, né? Mas aí a pergunta, né? O quanto, né? Qual é a distância, então, que a gente está do ideal, né? Um ideal aqui, entre aspas, com o real? Será que realmente nós já ultrapassamos essa ideia de avaliação como uma mera realização de instrumento avaliativo, de prova e atribuição de notas? Né? E quando eu já ultrapassei isso, né, quando eu já tenho o meu ato de avaliar no meu cotidiano, na minha prática, né, o quanto isso já está contribuindo, né, para a realização, por exemplo, de um diagnóstico, né, desse processo de ensino e aprendizagem. Quando a gente fala em avaliação, eu não falo só em avaliar o aluno, né, avaliar a aprendizagem. Isso é um fato também que todo mundo sabe, né, a gente avalia a nossa prática. É evidente quando eu estou diante de uma sala, de um ato de avaliação, o retorno que esse aluno me dá, ele é uma avaliação do meu trabalho, não, mas do processo de ensino e aprendizagem. Próxima tela. E aí a gente coloca um outro ponto, né, para a gente finalizar essa nossa reflexão inicial aí, né, que a avaliação, ela também é um ato de acolhimento, e é um acolhimento em mão dupla. O que eu quero dizer com isso? Porque quando a gente avalia, a gente tem que acolher os resultados dessa avaliação, né? Às vezes a gente avalia com receio de olhar, né, o diagnóstico que aquela avaliação está nos dando. Então, sendo satisfatória ou insatisfatória, agradável ou desagradável, né, bonita ou feia, que nem coloca aí Lucchesi, quando a gente se debruça sobre essa avaliação, sobre esse retorno que ela nos dá, eu preciso, né, na verdade, fazer algo com ela. Né? Eu não posso simplesmente lançar mão de um instrumento avaliativo e, na verdade, né, ter um resultado, entre aspas, né, ter uma devolutiva e ignorar essa devolutiva, né, colocar de lado, colocar à margem, né, e esse é um grande desafio também, né, da avaliação. Quando eu estou de posse de um diagnóstico, eu preciso, na verdade, decidir o que fazer com isso, e não é fácil, né, é um caminho árduo do professor, né? Às vezes eu me deparo com um diagnóstico que vai de contramão, vamos dizer assim, com o que eu havia planejado. E vocês imaginem, pessoal, no contexto em que a gente está, né? O tanto que nós vamos ter que acolher esses resultados. A gente já falou isso em outros momentos, né? A gente usa um termo, né, a lacuna da aprendizagem, né, vamos dizer assim, né, 2020 deixou uma lacuna da aprendizagem, mas nós ainda não temos a dimensão dessa lacuna. Mas uma coisa é fato, por mais que a gente, né, nos aproxime dessa lacuna, a gente sempre precisa olhar que já há construção, que já há aprendizado nesses alunos. A gente não pode só olhar o buraco, né? A gente não pode só olhar o rombo, né? A gente tem que olhar as conquistas. Eu digo isso, né? Eu brinco sempre por questão de saúde mental mesmo do professor, porque senão a gente cai numa paranoia aí, né? De que não vai ser possível a gente, na verdade, recuperar, né? E a verdade não é isso. E eu encerro minha fala aqui, né, esse momento de reflexão, trazendo também, né, pode passar, Irê, uma visão, né, que aí cabe interpretações mil, né, do que nós fazemos, né, com esse ato de avaliar, ou com a questão do ensino e aprendizagem, né, o quanto nós estamos presos, né, a esse, vamos dizer assim, eu quero avaliar aquilo, na verdade, que foi transmitido, e na verdade a ideia não é essa, né, a gente tem que foi construído, então, me falaram que eu caí,
que cortou. Cortou sua fala ali. Eu vou retomar só um pouquinho aí, né, nesse questionamento, para a gente finalizar a minha fala. Essa imagem, ela tem que ser olhada por nós, professores, no sentido de a gente pensar que a avaliação, né, o ato de avaliar, ele não se resume em algo transmitido. Eu avalio o que eu transmiti. Não, eu avalio o que foi construído, né, por mim, por colegas que passaram anteriormente por esses alunos, pela sociedade, pela família, né, por tudo. Então, é um desafio avaliar o construído, o conhecimento construído, né, porque também a gente tem que pensar, e aí eu vou parafrasear aqui Paulo Freire, que ele diz o seguinte, não nessas palavras, eu vou traduzir, né, que as informações que o professor vai alcançando por meio da avaliação, elas são sempre transitórias. Não há como eu avaliar o todo e não há um ato único de avaliar. Se eu avalio algo agora, eu preciso reavaliar em outro momento. Por quê? Porque o aluno, né, ele pode... Caiu, pessoal? Tá ok? É que fez um barulhinho aí. Não, é o lobby. Tá bom. Tá joia. Porque o aluno, naquele momento que eu avaliei, talvez possa não ter compreendido, né, de forma construtiva, reflexiva, mas ele pode compreender amanhã. Então, o ato de avaliar, ele é constante. Essa imagem, ela não traduz um ato de avaliar de cunho diagnóstico, porque eu preciso fazer esse movimento constante. Eu preciso, na verdade, fazer esse movimento inerente à minha prática, tá bom? E aí eu vou lançar um questionamento para vocês agora, que a gente quer a participação de vocês. Herê? Diante desse contexto, né, que a gente está de ensino híbrido, quais as possibilidades para se realizar uma avaliação diagnóstica? Então, até isso... O microfone ligado, eu acho. Aberto. Alessandra? Herê? Eu acho que resolveu. Fala por ele continuar. Meninas, voltou. Posso continuar. Pessoal, como vocês perceberam, nós estamos com uma má qualidade aqui da rede, tá? Eu estou caindo, né? Herê, você está me ouvindo bem? Meninas, vocês estão me ouvindo? Agora voltou tranquilo, tá. Alessandra. Então tá, então a minha fala fecha aqui, pessoal. A gente vai abrir agora para uma interação. O Heretiano vai continuar aí, até por conta desses percalços da internet, mas a nossa proposta agora é discutir em pouco tempo, mas um tempo que a gente precisa da participação de vocês, para que a gente possa dar continuidade à nossa fala, nesse sentido que a gente iniciou agora, posteriormente, tá bom? Então, diante do contexto em que a gente está agora, de ensino híbrido, que possibilidades que eu tenho para realizar uma avaliação, eu digo assim, a avaliação diagnóstica, que nem eu falei, fica até redundante. Uma avaliação, um ato de avaliar com cunho diagnóstico, né? Como é que eu posso me aproximar, né, desse ato de avaliação? De todas, porque vocês já devem ter passado por esse material aí. Então, a gente tem aí identificar o tema, o assunto principal de um texto, identificar a função social, a finalidade de um texto. Pode passar, Irene. E aí, para exemplificar um pouquinho para vocês como trabalhar essa competência leitora dentro das especificidades de cada disciplina, nós trouxemos um exemplo de uma questão da AD, que veio agora, da terceira série do ensino médio. Eu não vou fazer a leitura do texto inteiro, né? Eu só vou fazer o início para vocês entenderem. Uma dica poderosa para manter a casa limpa e aprender o tempo todo. Não sei se acontece com você,
mas para mim é um pouco difícil parar de arrumar e faxinar a casa depois que eu começo. Depois que começou, você quer mais. Mas por quê? Se faxinar não é assim uma atividade inerente, prazerosa. Em uma palavra, dopamina. Então a gente tem aí um texto que, quando você faz a leitura do título, uma dica poderosa para manter a casa limpa, ele remete a dicas, né? É o que está dizendo aí, dicas para você manter o tempo todo a casa limpa e ao mesmo tempo aprender. Mas no decorrer da leitura, nós vamos perceber que a temática não é essa. A temática é a dopamina. Então ele vai falar aí que a dopamina pode ser considerada a molécula do quero mais. Então o tema central é a dopamina e não uma dica para manter a casa limpa. Para o aluno chegar nisso, ele tem que fazer a leitura toda do texto. Né? Pode passar, Irene. Aí nós temos aí a questão número 2. Esse texto é um artigo de opinião, um diário, uma carta do leitor, uma notícia ou uma resenha de livro. Essa questão ela vai tratar da tipologia textual. Trabalhar a estrutura do texto é mais específico da língua portuguesa. Mas identificar a finalidade do texto já é uma habilidade básica aí que está inserida em todas as disciplinas, né? E nós, como leitores, e com contato diário que nós temos com vários tipos de textos, nós vamos conseguir entender esse processo. Nós sabemos lá o artigo de opinião, né, um diário, uma carta do leitor, uma notícia. Então, nós, como leitores, entendemos esse processo aí e sabemos identificar cada um. E aí eu tenho uma questão para a gente pensar um pouquinho. Se o aluno não sabe o que é dopamina, ele não vai conseguir responder a questão? Ele vai. Por quê? Porque ele vai aplicar aí os procedimentos de leitura, as inferências, mas ele pode ficar aí sem saber o que é dopamina. Aí o professor de biologia, ele pode pegar, se utilizar desse texto, trabalhar o efeito da dopamina no organismo, né? E ele vai ter condição também de trabalhar essas questões. Olha, a questão 3, por exemplo, ela vai perguntar qual é a informação principal do texto. É uma habilidade trabalhada em todas as disciplinas, por quê? Porque todo texto, ele vai carregar em si uma temática. Assim, as avaliações externas e internas, elas são parâmetros importantes aí para o direcionamento do trabalho, né, de toda a equipe, porque ela vai proporcionar um olhar no público que está trabalhando. Qual sala eu posso avançar um pouco mais? Aí a gente cai, né, eu vou dar a mesma, eu tenho lá 4 nonos anos ou 4 terceiros anos, eu vou trabalhar de forma igual em todos. Essa avaliação, ela vai me proporcionar, né? Tem sala que eu vou avançar um pouquinho mais, porque o resultado ali foi melhor. Tem sala que eu vou ter que ir um pouquinho mais devagar. Enfim. Vocês estão me ouvindo? Herê, está ouvindo? Sim, viu? Porque aqui cortou e eu vou continuar, Tá. então. Então, aí, fica essa reflexão sobre a avaliação como diagnóstico e como norteadora do nosso trabalho, né? Eu passo a palavra. Alessandra. Muito obrigado. Tá, ok. Oi. Você quer eles compartilhar aí? Eu já compartilho aqui? Tem mais uma lâmina minha, aí assim que eu terminar, aí você compartilha, pode ser? Pode ser, você que sabe. Então tá, vamos lá, deixa eu seguir. Obrigado, Lê. Para finalizar essa parte sobre a avaliação, eu trouxe aqui alguns pensamentos, algumas ideias. Então, ó, em 2020, vivemos a educação como nunca havíamos imaginado. Por isso, devemos nos organizar, mantendo o que deve ser mantido, eliminando o que precisa ser eliminado e inovando no que for necessário. É tudo que nós conversamos hoje, né?
Para o planejamento pedagógico, nós precisamos, são pensamentos que é interessante nós sabermos. Saber o que os nossos alunos já dominam, selecionar os conteúdos adequados, organizar as atividades de modo que as principais habilidades sejam desenvolvidas, prever formas de acompanhamento e intervenção em diferentes situações, identificar os recursos disponíveis, ajustar o tempo de ensino ao tempo de aprender de cada aluno. Eu acho que cada tópico desse caberia uma discussão, mas vai ficar aí para reflexão. Inovar é a palavra de ordem em 2021. Mas isso não significa criar algo novo, mas reorganizar o que já existe para que, de modo diferente, tenhamos resultados diferentes e, principalmente, sucesso. Então, a ideia é que não há necessidade de criar instrumentos. Nós já temos instrumentos. Nós temos instrumentos, nós temos materiais, nós temos a vontade. Então, não precisa criar nada. Está tudo aqui nas nossas mãos. O que nós precisamos é reorganizar, ajustar, tá, de modo diferente, para que os resultados também sejam diferentes. E, de preferência, de sucesso. Muito obrigado. Passo a palavra para a Jaqueline. Eu vou descompartilhar nesse momento, que eu vou precisar sair. E a Alessandra vai compartilhar. Estou descompartilhando, tá, Alessandra? Tudo bem, então. Pessoal, enquanto o Heredes compartilha e a gente compartilha para a gente poder encaminhar para a finalização, eu acho que cabe também uma reflexão aqui de todo o movimento que nós estamos fazendo, né? E, então, a AD, ela é, na verdade, uma oportunidade para que a gente possa, na verdade, né, olhar esse aluno de maneira coletiva, né? Para que eu possa olhar para o aluno, né? Como um todo. Eu não faço parte da AD, né? Vocês, biologia, química, física, a gente não tem esse instrumento ainda. Porém, o instrumento, né, para a língua portuguesa e matemática, ele avalia o aluno, né? Habilidades, que nem a Jaque disse, em comum. Então, isso é preciso a gente considerar, tá bom? A gente está falando do ato de avaliar como algo individual, mas também existe o processo coletivo. Então, a nossa proposta, né, é que vocês se afinem, vamos dizer assim, se articulem, né, a essa AD em relação aos resultados que ela vai trazer, tá? Porque ela traz o resultado da escola, do aluno, porque o aluno é de todo mundo. Já, aqui com você, filha. A gravação parou. Tá ouvindo, já? Vocês estão ouvindo? Tivemos agora internet, tá? Oi, vocês estão me ouvindo? Não? Sim. Sim. Eu venho aqui para você, Alessandra. Eu sou PCNP de projetos e eu trabalho com Conviva. Vocês estão conseguindo ouvir? Alguém que não está na D está conseguindo ouvir? Tá normal, já. Tá. Então, eu venho fazer o Conviva, ele é um programa de melhoria da convivência e proteção escolar. Ele foi criado pela Secretaria da Educação com a proposta de que toda a escola seja um ambiente de aprendizagem sólido, colaborativo, acolhedor e seguro, na busca da melhoria da aprendizagem, sobretudo nesse momento aí que nós estamos atravessando, né, de pandemia. Pode passar, Alessandra. O Conviva aí, ele tem objetivos principais: estabelecer estratégias de apoio e acompanhamento aí às equipes, docentes,
no processo de ensino-aprendizagem, contribuir para um clima positivo, colaborativo, solidário, acolhedor, promover e articular a participação ativa da família na sociedade, articular e fortalecer a rede de proteção social e no entorno aí da comunidade escolar. Pode passar, Alessandra. E na escola, quem que trabalha com Conviva? Os professores, o professor orientador da convivência, que é o mediador. Na falta do mediador na escola, o vice-diretor. Nós temos aí este ano o Grêmio Estudantil, que está em parceria com Conviva, Conexão Solidária, que eu vou falar mais um pouquinho para vocês. E agora nós temos uma novidade na rede, que são os psicólogos na escola, que eles vão dar aí um suporte, né, nesse sentido aí das habilidades socioemocionais. Aí, pode passar, Lê. Eu quero falar para vocês sobre o Conexão Solidária, que é um convite para intensificar grupos virtuais de interação e compartilhamento de ideias e soluções criativas nessa fase de distanciamento social. Então, esse grupo Jaqueline, eu não estou ouvindo nada. Estão ouvindo? Não, agora sim. Caiu a internet. Oi, nossa internet caiu, desculpa. Sim. Pessoal, a nossa internet está tendo picos 3, 4, 5 vezes durante a TPC. Isso foi terça, foi quarta, foi quinta. Então, é o modelo do ensino híbrido, tá bom? E nós estamos na diretoria de ensino, né? E mesmo assim a gente não controla a internet, tá bom? Então a gente pede, assim, a compreensão de vocês, tá bom? A empatia aí de vocês. A Jaque vai tentar finalizar. Se não for possível, na próxima TPC a gente retoma com essa informação que é muito importante para todos. Então vamos lá, para a gente poder terminar. Eu venho fazer um convite, que se vocês, o diretor, o vice-diretor ou se o vice-diretor ou o professor mediador fizer o convite para vocês participarem do Conexão Solidária, para vocês aceitarem, porque é um momento bastante interativo, é um momento que vocês podem conversar uns com os outros, trocar experiências. Ale, pode passar. Então, estejam presentes, permita-se, confie na capacidade do grupo, ajude e seja ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem me ligar, que aí eu explico mais a fundo, né? Eu passo a palavra e muito obrigada. Bom, pessoal, estão me ouvindo? Sim, a gente está finalizando, né? E eu queria passar aqui para vocês novamente o nosso site aqui do núcleo, tá? Que a Kátia ela está sempre atualizando, e aqui a gente pode encontrar os materiais para nos auxiliar no desenvolvimento do nosso trabalho, certo? Aqui, pode passar, Lê. O bit.ly, né, da avaliação, que a gente vai postar nos grupos. Pode passar. A fala do nosso secretário, não podemos deixar nenhum aluno para trás. E a nossa fala aqui da diretoria, não vamos deixar nenhum de vocês para trás. Juntos somos cada vez mais fortes. Gostaria de agradecer, né, a participação de todos na nossa ATPC formativa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato conosco e estamos todos à disposição. Muita saúde a todos, né, e uma ótima semana. Passo a palavra para os colegas.
Pessoal, a gente encerra então, né, a TPC, nos desculpando aí pelos intempéries aí da tecnologia, mas a gente acho que nem tem mais que pedir desculpas, né? Isso já faz parte do nosso cotidiano. Esperamos que vocês tenham tido um momento assim reflexivo. Nós não paramos a nossa conversa aqui, tá? Vocês perceberam aí, ficou claro para vocês que na nossa sequência a gente, na verdade, deixou um questionamento para vocês. A nossa reflexão ainda está em aberto em relação à avaliação como diagnóstico. E trouxemos para vocês aí a avaliação institucional, que é a AD, que é o momento que a gente vai vivenciar logo, logo nas escolas aí. A lista de presença, então, nos grupos, tá bom? Tenham uma ótima tarde aí para vocês, tá? Um bom final de semana. Obrigada. Obrigado.